Aquelas pessoas tinham mais fisionomias de bestas do que de homens. Igrejas vazias, pecados triunfando e um demônio controlando a humanidade. Esse começo de descrição parece até saído de um filme de ficção, né? Desses filmes futuristas, coisas assim, ou com uma visão apocalíptica. Mas isso lhe soa familiar de alguma forma? Eu acho que sim, porque elas vêm das visões de uma santa que era mãe de família e terciária da ordem trinitária. Nós já falamos dela aqui no nosso canal. Será que nós já estamos vivendo esse mundo, esse tempo do império de Satanás, como ela fala? Então eu peço que você fique até o final desse vídeo para você entender bem por que o vídeo das segundas-feiras nós estamos procurando fazer vídeos de preparação para os dias que estão se aproximando, dias que estão muito rápidos, muito próximos, e que eu não quero que filho protegido do Padre Pio, devoto do Padre Pio, aqueles que começaram a conhecer o Padre Pio sejam pegos de surpresa, de surpresa. E nós estamos aqui, hoje nós vamos falar das revelações impressionantes que a beata Isabel Canori Mora recebeu em 1818, falando dos nossos dias. Nós já falamos isso num dos vídeos anteriores, mas aqui agora tem coisa realmente terrível. E não vou dizer tirem as crianças da sala, mas eu acho que a gente deve tratar as crianças como Nossa Senhora de Fátima tratou. Ela não teve dúvida de, numa das aparições, abrir a terra e mostrar o inferno para as crianças. Porque senão as nossas crianças vão ser pegas de surpresa, vão ser pegas sem sacramento, sem instrução religiosa e sem saber o que fazer nesse mundo, no império de Satanás, como a beata Isabel Canório Mora chama. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil, Portugal, mundo de língua portuguesa. Meu nome é Odair Gutierrez e este é mais um programa Padre Pio. Hoje, dia 22 de julho, é dia de Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios por nosso Senhor Jesus Cristo e se tornou sua discípula, seguindo até o Calvário, e ela, inclusive, teve a graça de ser a primeira a saber que Nosso Senhor tinha a ver Nosso Senhor ressuscitado e a avisar os apóstolos, né? Aí a gente vê todo um conjunto de pecados, misericórdia, arrependimento, santificação, penitência, glorificação. Caminho que muitos de nós podemos percorrer, porque, a menos que alguém tenha já nascido santo e seja santo, nós todos temos esse caminho para percorrer. Bom, eu queria dizer que nós, por falar em caminho a percorrer, um dos caminhos a percorrer, para aqueles que se salvarem, e eu espero que sejam todos, será o purgatório. E rezar pelas almas do purgatório é fundamental. Fundamental. Quem é que reza, lembra de rezar pelos seus avós, seus pais, seus antepassados, né? Quantas almas, quantas almas estão no purgatório esquecidas? Então, por isso que nós estamos distribuindo este devocionário, Chaves do Céu, Libertação das Almas do Purgatório, com orações maravilhosas. Imagina você todo dia, final do dia, à noite, reza uma oração por uma alma do purgatório específica, ou então por uma alma, pelas almas em geral, né?
E aqui tem orações para domingo, segunda, terça, quarta. Olha, é fenomenal. Se você ainda não pediu esse livrinho, ou seja, você não está nem um pouco interessado em salvar almas do purgatório, você devia ficar interessado. E se você ficar interessado, peça, porque é grátis. É só ligar para esse número que está aparecendo aqui embaixo e nós vamos mandar esse livrinho para você, esse livrinho poderoso, Chaves do Céu. Nós vamos abrir o céu para as almas do purgatório e elas vão ser muito reconhecidas, muito gratas por tudo. Queria, antes de mais nada, pedir desculpa pela minha voz horrível. Parece que a minha pneumonia que tive há 2 semanas atrás não quer me largar. Então eu vou ter que conversar com vocês, fazer essa hidratando a garganta para não ficar tão horrível. O texto que nós vamos ler hoje aqui é da beata Isabel Canoni Mora. Ela vê o mundo em revolta e o demônio correndo pelo mundo. Ela vai falar dos nossos dias, como vocês vão ver aqui. Isso foi tirado do diário Minha Vida no Coração da Trindade, escrito por ela mesma, Beata Isabel Canoni Mora. Então, eu vou entrar direto no assunto. A Beata Isabel Canoni Mora nasceu em Roma e enfrentou grandes desafios em seu casamento devido à infidelidade e má administração financeira do seu marido. Nós já contamos isso num vídeo anterior. Aliás, eu estou preparando uma playlist aí só sobre profecias. É quase que poderia chamar profecias ou então preparação para os grandes castigos que se aproximam, né? Mas, enfim, o objetivo dessa playlist é essa, é esse, né? Então, ela sofreu muito, uma mulher que sofreu uma barbaridade. Obrigada a ganhar a vida para si e para suas duas filhas, com o trabalho das próprias mãos, Isabel, a quem Jesus prometeu que ele próprio seria o pai das suas duas filhas, Mariana e Maria Lucina, tinha uma fé inabalável. Bom, já pensou Nossa Senhora aparecendo para você que é mãe, tem filhos pequenos e assim, fica tranquilo, eu vou cuidar pessoalmente das suas filhas, dos seus filhos, né? Poxa, que fenomenal. A Beata Isabel Canoni Mora teve isso. Mas você pode ter também. Você pode ter também. Outro dia, uma senhora telefonou para a nossa central de atendimento, aí, plantão de atendimento, e falou: Olha, eu quero inscrever toda a minha família como filho protegido do Padre Pio. E ela começou por ela, pelo marido, por uma filha, por um filho, por outra filha, depois por um neto. Quer dizer, ela pediu isso ao Padre Pio. E nós todos podemos pedir ao Padre Pio isso, que cuide dos nossos filhos, dos nossos netos. Né? Eu ainda não tenho netos, tenho filhos. Mas todos nós podemos fazer isso. Né? Bom, não é que ela era a única sortuda. Ela teve, evidentemente, a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo e disse: Eu vou fazer. Mas nós podemos pedir para que ele faça isso por nós. Tá claro? Bom, apesar das dificuldades, manteve-se firme na fé, dedicando-se à oração, aos sacramentos e à caridade, ajudando especialmente os pobres e doentes como membro terciário da Ordem Trinitária. Ela era da Ordem Terceira porque ela era casada. Sua vida foi marcada por experiências místicas e visões, entre as quais lhe foi dado a graça de conhecer o futuro do mundo. Olha só, ela era do século XIX. Futuro do mundo não é século 30, não. É a nossa época, né? Que ela documentou em seus diários. Eu não vou ficar pedindo desculpas toda hora, porque senão a gente não vai para frente. Em novembro de 1818, a beata Isabel Canori Mora foi favorecida com uma visão em que parecia ver como numa fotografia o retrato de nossos dias. Eu fico impressionado. Imagine uma pessoa do século XIX ter um filme na sua frente, do século XX. Deve ser uma barbaridade. Ou ver uma fotografia e falar: o quê? Esse pessoal aqui todo tatuado, esse pessoal que se altera, que viram demônios.
É isso que vai ser o século XX, século XXI. É isso que vai ser. Crianças abandonadas, gente passando fome, gente entregue nas piores misérias morais, os piores pecados. Imagina, imagina se nós conseguíssemos ver o século 30, né? Talvez não precisasse ir tão longe, né? A gente se assustaria. E no ritmo que as coisas vão, é assustador. É assustador. E o pior não é o ser assustador, não, é que a gente começa a acostumar. A gente começa a acostumar. E outro dia eu fui num local de comércio e me atendeu uma pessoa que me atendeu muito bem, etc, etc, mas ela estava tão tatuada, tão cheia de piercings, de coisa na orelha, buraco na orelha, um outro negócio aqui na cabeça. Eu tinha a impressão que eu estava falando com Satanás. E era uma pessoa educada, que me atendeu bem, etc. Eu ficava pensando, meu Deus, o que fez essa pessoa chegar nesse ponto? Será que ela se olha no espelho e acha que está tudo normal? Ou será que ela começou com uma abelhinha aqui, ou uma florzinha aqui, inocente, mas ela já estava colocando ali a marca, o símbolo do demônio, como dizendo: aqui existe uma porta aberta para algumas coisas. Não estou dizendo que todos os que me ouvem aqui que tenham tatuagem, etc., mas estão nessa situação. Mas cuidado, existe uma matéria sobre tatuagem que qualquer dia até eu vou trazer aqui, para vocês não permitirem que seus filhos façam tatuagem nem nada, né? Bom, vamos lá. Então, em novembro de 1818, a Beata Isabel foi favorecida então com uma visão que era uma fotografia, um retrato dos nossos dias. Então ela diz aqui, aspas, no dia 15 de novembro de 1818, o meu pobre espírito foi favorecido pelo Senhor nas orações com particular graça. De repente, o mundo me foi mostrado. Deve ter sido quase como uma visão do inferno das crianças de Fátima, né? Vi tudo em revolta. Olha cada palavra. Vi tudo em revolta, sem ordem, sem justiça. Os 7 pecados capitais levados ao triunfo. E por toda parte vi que reinava a injustiça, a fraude, a libertinagem e todo tipo de iniquidade. Vocês conhecem uma época assim ou não? Ó, vou repetir: revolta, sem ordem, sem justiça, injustiça, fraude, libertinagem, iniquidade. Vocês conhecem? Ou será que isso aqui não vai acontecer daqui 10, 20 anos, 30 anos? Eu estava conversando com um amigo meu ontem, num almoço, e eu perguntei para ele, e ele parou para pensar. Eu vi que a coisa foi profunda. Eu disse para ele: Fulano, me diga uma coisa, você acha. Eu estava vendo as fotos lindas dos filhos dele, que são crianças maravilhosas. Você acha que eles vão viver num mundo melhor que o nosso? Você acha? Ele parou para pensar e falou: não. E não mesmo. Só se vier a profecia do Reino de Maria, de São Luís Grão de Montfort, né? Depois dos castigos, etc., abriu uma nova era de graças e que dure muito tempo, né? Onde seja o reino de Maria, o reino de Nossa Senhora, né? Aí essas crianças talvez tenham um tempo de vida melhor que o nosso. Do contrário, não, não vai ser. Isso eu tenho muito com isso. Me escrevam aqui no comentário. Você acha que o seu filho, seu neto, vai ter uma vida melhor que a sua? Vai viver num mundo melhor que o seu? Me escreve. Mas na hora de escrever, como eu não vou lembrar em que parte do vídeo eu falei isso, você diga: meus filhos, meus netos não terão
uma coisa. Não quer dizer que a gente não deva rezar para que tenham. Mas eu digo, pelo andar da carruagem, eles vão ter ou não? Por isso a importância de ser filho protegido do Padre Pio, de pensar no Padre Pio, rezar Padre Pio, colocar o Padre Pio na sua casa, tomando conta da sua família. Nós não temos outro recurso a não ser o sobrenatural. O recurso natural nós estamos vendo aí. Uma criança liga a televisão, vê uma imoralidade. Ela abre um livro, tem uma porcaria qualquer. Ela não ouve falar nada de religião. Ela vai na escola, até aula de religião, ela aprende coisa errada. Estou sendo duro, estou sendo exagerado. Pode dizer, isso aqui é uma conversa de família, né? Não vou me ofender. Então ela diz assim, no dia 15, ela continua dizendo assim, no dia 15 de novembro, não, ela diz, de 1818, de repente, o mundo lhe foi mostrado. Então, o que ela viu, revolta, etc. Aí ela continua, o povo está mal comportado. Ela viu, sem fé, sem caridade, mas todo imerso nas máximas perversas da filosofia moderna. Olha só, moderna para ela é o século XIX. O que tinha no século XIX? Olha, eu anotei aqui algumas filosofias, heresias, barbaridades. Tinha o idealismo alemão do Immanuel Kant. Eu não vou dizer cada um o que dizia, mas era tudo isso que nós estamos vendo hoje nasceu aí, tá certo? Filosofia de Hegel, né? Schelling, Gottlieb, isso o idealismo alemão. Depois tinha a filosofia do utilitarismo, né? Jeremy Bentham, John Stuart Mill, e assim vai. Depois tinha o positivismo de Augusto Comte, né? Positivismo que era totalmente ateu, né? O existencialismo, né? O marxismo, tudo isso no século XIX, junto com a beata Isabel Canori Mora. Depois, o pragmatismo, o romantismo, que é uma visão totalmente deturpada da realidade. Não é o romantismo no sentido que a gente pode interpretar como uma coisa boa. Não, não, não. É uma visão totalmente errada. O niilismo, Nietzsche. Alguém já ouviu falar desse homem pérfido, né, que proclamou a morte de Deus? Tudo isso vivia em torno dela. E ela estava vendo esse caldo de cultura se formando para dar no nosso mundo de hoje. E aí vai, tem outros filósofos, outra coisa, né? O resultado está aí. Século XX, século XXI, com igrejas vazias, shows demoníacos lotados. A igreja vazia, mas o show demoníaco lotado. Lotado, né? A gente vê que, às vezes, por razões políticas, se resolve sabotar um determinado show de um determinado artista. Está muito bom, não sou contra, não. Se a pessoa não concorda com o que ela fala, faz isso mesmo. Mas a gente devia sabotar por não ser um ambiente bom, por não ser uma coisa católica, por ser uma coisa demoníaca, uma coisa oposto do que é a Santa Igreja Católica. Nós devíamos ser todos os sabotadores daquilo que não é católico. Vamos fazer isso? Vamos começar a pensar, tal coisa eu não vou fazer porque não é católico, tal coisa eu não vou fazer porque não é católico. Não, não, não. Nosso Senhor Jesus Cristo não cabe nesse ambiente, então eu não vou. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora não estaria aqui, eu não vou. Como é que eu vou levar o meu anjo da guarda comigo num lugar que não presta? Ou que nem precisa ser um lugar tão ruim, não. Basta ser um lugar que não seria adequado para ele e não é adequado para nós. Pensem nisso. Pensem nisso. E vivam isso. Só assim que a gente vai se santificar. Só assim. Ou a gente está pensando que um dia vai chegar uma carta no correio dizendo você é santo, recebeu graças, Deus te perdoou, etc, etc. Coisa nenhuma. Bom,
A gente vê aborto sendo praticado. Na França, o aborto passou a fazer parte da Constituição. A França, filha primogênita da Igreja, cometeu esse pecado contra o nosso Senhor Jesus Cristo, contra Deus, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. É brutal. Que castigos poderão vir para a França por um ato tão brutal desse que toca em Deus, que esbofeteia Deus constitucionalmente? Né? Divórcio, nem se fala. Casamento acabou. Casamento acabou. Quantos casamentos você assistiu esse ano? Esse ano, hein? Nós estamos em julho. Assistiu vários, eu não assisti nenhum. Gente se juntando, toda hora tem. Não sei, o pior de tudo é que a pessoa se veste de branco, a mulher põe uma roupinha branca, vão para um restaurante, pronto, estão casados. Estão vivendo em pecado, em adultério, né? Pecado contra o sexto mandamento. Se continuar assim, vai para o inferno. E às vezes não tem razão nenhuma para fazer isso. Ambos são solteiros, desimpedidos, etc. O que é isso aí? Uma recusa do céu. Ou será que eles acham que nosso Senhor Jesus Cristo está lá, na praia, na fazendinha, no bifezinho e tal, abençoando aquela união espúria? Meu Deus. E a contracepção, então? Né? Quantas pessoas controlando a natalidade por métodos abortivos? Alguns sem saber, mas a maior parte sabe. Outro dia eu estava vendo um vídeo do padre Paulo Ricardo, ele disse qualquer coisa assim, que não existe mais pílula anticoncepcional que não seja abortiva. Ou a grande maioria, 90%. Então é uma barbaridade. O mundo transformado numa máquina de moer carne, de matar, de assassinar. Onde é que isso vai chegar, meu Deus do céu? Será que Nossa Senhora vai conseguir segurar o braço de Deus, como ela fala numa profecia que nós vimos recentemente? Será? Eu acho que se não vier um castigo, de alguma forma, Deus seria injusto com todos nós. Por muito menos, que, aliás, era horrível. Ele castigou Sodoma e Gomorra. Será que nós não ultrapassamos? Eu tenho certeza que ultrapassamos, de longe. Então é uma infantilidade achar que não vai acontecer nada. Uma infantilidade, uma burrice. Desculpe a palavra, uma burrice. Bom, ela continua dizendo: Meu Deus, que dor sentiu meu pobre espírito ao ver que toda aquela gente tinha mais fisionomia de bestas do que de homens. Oh, que horror meu espírito sentia por todos esses homens tão deformados pelo vício. Quer dizer, ela sentia horror de ver todas essas pessoas deformadas. Eu li um livro sobre o purgatório, que agora não me lembro, mas que as almas que estão muito no fundo do purgatório têm forma de animais ou formas de pedras, porque elas foram tão deformadas pelos pecados. E olha a gente que se salvou, hein? Quem está no purgatório é que se salvou. Que elas passavam o purgatório com aquelas formas. Imagina no inferno, como é que é isso? Inferno eterno. Eu não canso de falar isso. Todo mundo esquece. É eterno. Ela diz: a ordem da natureza ficou completamente perturbada. Tá aí, minha gente. Não adianta nada fazer cúpula ambiental, cúpula do G1, G2, G10, G20, G30, G40, para cuidar das emissões de carbono, dos problemas florestais, da poluição. Para rezar, faz uma cruzada de orações. Olha só o que ela diz. Nosso Senhor mostrou para ela, a ordem da natureza ficou completamente perturbada. Ela fala disso como castigo.
E o pior de tudo é que o pessoal se reúne para fazer leis. Vamos fazer uma lei para baixar a temperatura. Eu realmente não entendo, não sei como é que se baixa a temperatura através de leis, de programas, etc. Desculpa a minha ignorância, quem for ecologista aí que me perdoe. Ou não precisa perdoar, não, porque eu não vou mudar de ideia, simplesmente. Bom, a ordem da natureza ficou completamente perturbada. Vi então, no meio de tantas pessoas injustas, um demônio tão feio que corria pelo mundo com tanto orgulho e arrogância. Orgulho e arrogância. Duas palavras que o Padre Pio dizia que eram palavras que eram origem, elas davam origem a tantos pecados no mundo. Ele falava de orgulho e soberba. Arrogância é uma soberba, uma forma de soberba. As pessoas são orgulhosas de serem pecadoras, orgulhosas de serem porcos espiritualmente, orgulhosas de viverem na omissão, no pecado, na vida mansa, na vida estéril, na vida boba. É ou não é? Ou todo mundo que você conhece que é bom está lutando para fazer apostolado, para converter almas, está rezando. Aquele que não pode sair de casa está rezando. Aquele que não pode fazer apostolado está participando de alguma obra de apostolado para que o apostolado seja feito. É assim? Se for, me fala, porque eu não estou sabendo. Eu não estou sabendo. Cada vez que a gente tem que fazer uma campanhazinha aqui de nada para distribuir esse livrinho, por exemplo, esse livrinho se esgotou. Nós estamos distribuindo os últimos exemplares, é urgente fazer mais uma edição. Os rosários se esgotaram, nós vamos fazer uma campanha para fazer rosários, porque o Padre Pio fazia questão que se rezasse muito rosário. Meu Deus, quando a gente começa a pôr os números à mesa, a gente fica apavorado. Apavorado. Agora, vai ver quanto alguém paga por um comercial numa TV X aí, horário nobre. Aliás, de nobre não tem nada. Devia chamar horário hediondo. No horário hediondo, a pessoa paga, não sei, 2 milhões para aparecer 15 segundos dizendo, sei lá, passe o creme Lolol, porque o creme Lolol é melhor para a sua pele, sei lá. Estou inventando para não atingir ninguém. Vai ver se essa mesma empresa que prestigia, que patrocina o programa imoral, a televisão imoral, a mídia imoral, ele está disposto a ajudar uma campanha dessa e dizer, não, eu vou pagar 50 mil terços para vocês distribuírem. Ah, eu vou dar 200 mil reais para que isso seja convertido em obras, em apostolado. Não tem perigo. Quem ajuda é a dona Maria, que deixa de comer um lanche todo dia, como ela já nos escreveu uma vez, isso é verdade, para no final do mês ela ter R$ 30 para doar para os filhos protegidos do Padre Pio, para ser filha protegida do Padre Pio. Essa mulher, sabe o que vai acontecer com ela? Ela não vai ficar rica, mas ela vai para o céu eternamente. Sabe o que vai acontecer com o outro lá do Cleme Lolol lá? Então, eu espero que não tenha nenhum crime com esse nome aí, senão eu vou ser processado. Sabe o que vai acontecer com ele? Não sei se ele vai para o céu. Não sei, não posso julgar. É assim, minha gente. Eu estou trabalhando para nós ressuscitarmos a obra do Padre Pio em Portugal. Vocês não imaginam como está difícil. Não imaginam. Tem pessoas de uma generosidade incrível, incrível. Eu agora estou indo para lá, vou levar a placa de todos os que ajudaram, eu vou colocar na parede uma placa. Assim que a placa estiver pronta, eu vou tirar uma fotografia, mandar para vocês. Não sei se dessa vez eu já trago a fotografia. Todos que ajudaram. Vocês vão ver que é uma placa pequena, não é grande. O apostolado é pequeno, consequentemente é pequeno. Será que não podia ser maior? Padre Pio, rogai por nós. Vamos continuar.
Ela fala então desse demônio correndo de um lado para o outro, né? Então ela diz assim: esse demônio manteve os homens numa dolorosa escravidão. Escravidão. O sujeito não consegue abandonar a vida. Seja uma vida péssima, uma vida de onda, seja uma vida de poltrona, almofada, pijama, na inércia, sem fazer nada. Escravos do demônio. Escravos do demônio. Desse demônio que ela via aqui. Com império orgulhoso, esse demônio quis que todos os homens lhe estivessem sujeitos. Vocês vão adorar a mim, renunciando à fé de Jesus Cristo. O demônio não sossega enquanto não conseguir isso. Ele vai conseguir? Depende. Depende de Nossa Senhora, dos anjos de Deus, mas depende de nós também. Depende de nós também. De rezarmos, fazendo sacrifício. Eu não vou repetir tudo de novo. Se tiver um punhado de fiéis, a igreja está viva. A obra de nosso Senhor Jesus Cristo, da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo está viva. Ainda que tenha 90%, 95% de canalhas, pecadores. Né? Vamos lá. Então, o demônio querendo renunciar à fé de Jesus Cristo com a inobservância dos seus santos mandamentos. Quer dizer, o demônio não quer que se cumpra os 10 mandamentos. Eu não vou fazer essa pergunta aqui. Todo mundo lembra os 10 mandamentos aqui? Eu não vou fazer essa pergunta, não. Mas me digam aqui nos comentários quantas das pessoas que você conhece, quanto por cento conhece os 10 mandamentos? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Me diga. Eu não vou perguntar quantos praticam. Essa porcentagem vai ser bem mais baixa. Mas eu acho que já do conhecimento vai ser baixa. No comentário você diga a respeito da sua pergunta sobre os 10 mandamentos, tal, só para eu lembrar, tá bom? Então, com a inobservância dos seus santos mandamentos, entregando-se à libertinagem e às máximas perversas do mundo. Nosso Senhor deu todos os detalhes para ela, todos os detalhes. E, olha só, esse mundo, adotando a filosofia vã e falsa dos nossos cristãos modernos e falsos. Não sei como é que eu vou comentar isso aqui, mas eu vou ler de novo. Né? Então, inobservância dos santos mandamentos, libertinagem, as práticas perversas desse mundo e adotando a filosofia vã e falsa dos nossos cristãos modernos e falsos. Será que eu estou falando alguma coisa que vocês nunca viram? Será que tem gente que fala, puxa, daqui 10 anos o negócio vai ficar feio? Será? Ou será que tem alguém que vai dizer, não, há 20 anos atrás era assim, agora melhorou? Eu gostaria de saber. Então, vendo, continua a profecia aqui, a visão dela, vendo que toda sorte de pessoas, de todas as classes, de todas as idades, não só seculares, mas também eclesiásticos de todas as dignidades, seculares e regulares. Então, é padre, bispo, cardeal, monge, membro de ordem religiosa regular, etc. Ela, então, vendo toda a sorte de pessoas, de todas as classes, de todas as idades, não só seculares, como nós, mas também eclesiásticos de todas as dignidades, seculares e regulares, corriam loucamente atrás dessas falsas máximas. Ou seja, todo mundo, sem exceção, correndo atrás do erro, atrás dessas falsas máximas. A gente vê coisas brutais, a gente vê omissões fenomenais. Não só da parte dos leigos, os leigos também têm culpa de ser omisso, mas da parte daqueles que foram chamados para ser pastores, conduzir o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo para o céu.
Por que omissão? Porque eles estão correndo, olha, correndo loucamente atrás dessas falsas máximas. Não sou eu que estou falando, tá certo? Reclamem com o nosso Senhor Jesus Cristo, que falou para Beata Canoni Mora, Isabel Canoni Mora. E, para finalizar, para alívio de muitos, espero que não seja alívio, porque nós precisamos saber disso, né? Ela termina dizendo: Ah, o que eu não faria, o que eu não teria sofrido para compensar as graves injúrias que esses falsos cristãos causaram ao Deus eterno. Então, ela teve uma fotografia do mundo, ela viu os nossos dias e ela ficou tão apavorada e, ao mesmo tempo, o amor de Deus dela explodindo, que ela termina assim: Ah, o que eu não faria, o que eu não teria sofrido para compensar as graves injúrias que esses falsos cristãos causaram ao Deus eterno. Minha pergunta: nós podemos fazer. Nós estamos vendo o que ela viu em visão, nós estamos vendo na realidade. Me responde, o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a sofrer para compensar essas injúrias? Ou você vai ficar sentado na arquibancada e vai, poxa, nossa, aquele ali ofendeu o Nosso Senhor, nossa, aquele ali fez isso. Ó. Nós vimos as blasfêmias outro dia, nós conversamos sobre isso na sexta-feira, sobre as blasfêmias que se cometem, que são tremendas, contínuas. Aquela da Catedral de Linz, que puseram Nossa Senhora numa situação não dá nem para falar, vai. Nossa Senhora dando a luz ao menino Jesus de uma forma asquerosa. Sabe quais foram os grandes protestos, inclusive de religiosos? Os protestos foram que aquilo era uma ofensa à arte, aquilo era uma falta de respeito à manifestação artística. Quantos programas comediantes que tem aí que são blasfemos? Ah, mas é liberdade de expressão. Ou seja, eu posso ter liberdade de expressão para esbofetear o Senhor Jesus Cristo. Era o que acontecia quando ele foi esbofeteado, quando escarraram no rosto dele, quando os verdugos colocaram a coroa neles, nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez que nós nos omitimos, nós estamos participando da coroação de espinhos, nós estamos escarrando de nosso Senhor Jesus Cristo. Sodair, que exagero! Tá bom. É como disse alguém para o Padre Pio: Padre Pio, o demônio não existe. Ele disse assim: bom, não, o inferno não existe. Falou: bom, você vai descobrir quando chegar lá. Eu diria a mesma coisa. Estou exagerando? Você vai descobrir. Tá aí, minha gente. Eu não gostaria de fazer um vídeo desse, né? Não gostaria, porque como eu gostaria de falar das glórias de Nossa Senhora, as glórias de Maria, né? Reino de Maria. Nós vamos falar um dia, vamos encontrar tempo. Só que agora nós estamos mais ou menos como aquele doente que está indo para o pronto-socorro, a pressão altíssima, a febre violentíssima, não sabe bem o que aconteceu, ele foi atropelado, sei lá o quê, entendeu? Eu não vou chegar para ele e falar: olha, acabei de ler um livro lindo, maravilhoso, sabe que é interessante, conta a história de uma família que viveu no século XVII, o camarada está morrendo. Então nós estamos na enfermaria desse mundo, no pronto-socorro. Então, eu vou continuar toda semana gravando um vídeo falando dessas coisas. São fundamentais. É para parar? Me digam aqui nos comentários. Para, isso daí. Chega! Chega! E nos outros dias vão falando de quem? Do Padre Pio. Da beleza do Padre Pio. O Padre Pio que nos trouxe até aqui, nos segura, nos sustenta, nos encaminha e cobre a obrigação de muitos pastores que deviam estar tratando da nossa alma. O Padre Pio faz, com a misericórdia de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá aí, minha gente.
Eu recomendo muito, tem uma outra visão da Beata Isabel Canora Mora, que nós vimos já aqui no nosso canal, chamado O Presépio Ensanguentado. É brutal também, né? Quem ainda não estiver assustado, aproveita, já assista, né? Mas não deixe de rezar por todos nós, por todos os membros do canal, nosso canal crescendo, crescendo, graças a Deus, significa que Deus tem muita esperança em todos, quer salvar muita gente, senão Ele não nos colocaria diante do Padre Pio, não nos colocaria diante dessas visões, dessas profecias, dessas verdades. Se Ele faz isso, é porque Ele nos ama. Quem Ele não ama, aliás, Deus ama a todos, né? Mas aquele que não liga, Deus já sabe, foi para o inferno. Nem o demônio se incomoda mais com ele. Já sabe que se ele receber graças, ele não vai corresponder. Pecar mais do que ele já pecou, o demônio já não interessa mais. E assim vai. Se nós estamos tendo a graça de conhecer essas coisas, é porque Deus espera alguma coisa de nós. E nós vamos responder por isso também. Nada mais do que a verdade. Pessoal, não deixe de dar o like. É importante dar o like no canal para que o canal seja visto mais pelo YouTube, etc. Apareça para mais pessoas, ao invés de aparecer tanta porcaria que a gente vê nos canais, assim, que apareça mais sobre o Padre Pio, que apareça mais sobre Nossa Senhora, que apareça mais os canais religiosos católicos de verdade, etc., bons, né? Maravilhosos que existem, né? Que apareça, né? E pensa em ser um filho protegido do Padre Pio. Se você estiver assistindo esse vídeo no final de semana, ou depois do horário que o nosso plantão funciona, que é sempre das 8 às 18, horário do Brasil, não esqueçam que você pode se, pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo na tela, você pode também fazer a sua inscrição com toda a segurança, garantia, e imediatamente seu nome já entra nas mais de 130 missas anuais. Meu Deus, como nós precisamos de missas. Então é um mau negócio demorar, mau negócio. Bom, e façam tudo isso como reparação, como forma de reparação por esse mundo que nós já estamos vivendo nele e que ofende a tanto Nosso Senhor. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, Brasil, Portugal, mundo. E vamos rezar agora a nossa Ave Maria e depois pedir a bênção do Padre Pio para essa semana que se inicia, para que o Padre Pio nos proteja, nos dê graças, nos faça corresponder a essas coisas todas que nós compartilhamos aqui agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saudade de Jesus Maria e boa jornada. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em São Giovanni Rotondo. Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe
que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.